Fala galera, tá começando mais um 12 Podcast e eu estou aqui com o João. Oi, gente. João. Tudo bem? Eu já ia falar. Como vocês estão, né? Espero que esse podcast aqui edifique a vida de vocês, né? Estamos aqui, tô aqui com meu amigo Hugo e hoje nós temos um cara surpreendente. Vamos falar as qualidades dele. Primeiro, lidera um ministério super top da Igreja Batista da Paz, que é o Ministério Burning, que é um ministério evangelístico. Além disso, tem como profissão, ele é programador, nós vamos entrar muito em assunto disso, e tem um testemunho que é muito peculiar. Quem vê a carinha dele não vai acreditar que ele era daquela forma. Então fica aí, porque você vai ver. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso querido amigo Leandro. Fala com a gente. Fala pessoal, como vocês estão? Bom demais. Bom demais, eu sei. Eu tô bem demais também, tô tremendo um pouquinho, mas você sabe. Então, a gente fica meio nervoso quando vai falar assim e tal. Não, mas nada que não resolva um papo de teologia assim muito top, né? Meu Deus. Brincadeira. Não, brincadeira, gente. Nosso intuito aqui hoje é falar muito da vida do Leandro, pelo que o que ele tem vivenciado no Senhor, a respeito do evangelismo, a respeito da profissão dele, que a gente sabe que programador não tem tanto contato direto com pessoas, mas assim, quais são as formas que ele usa para atingir pessoas no trabalho e saber da história dele, que é algo surpreendente. Eu já tive um pouco já ouvi um pouco, né, a respeito da história dele, mas fica aí. Hoje só tem bomba. Só bomba. Fala, Leandro. Então, tá bem mesmo, né? Tô bem, Vou te dar um tempo pra você respirar. Se quiser ter uma aguinha aqui também. Tá preparado aqui. Aguinha. Então, gente, corta pra mim, Matheus. Não esqueça de fazer perguntas aí, que o Leandro vai responder todas aí no final, beleza? E curte, compartilha, manda para algum amigo esse vídeo. Creio muito que as pessoas vão ser tocadas. Tudo que a gente está fazendo aqui é patrocinado pela Kinema Audiovisual. Essa estrutura aqui é toda fornecida por ela. Se você quer ser um apoiador do canal, se você quer nos abençoar com uma oferta, vai estar tudo aqui. Tem um Pix aqui para entrar em contato com a Kinema, para nos abençoar. E o Matheus, que é o dono da Kinema, presta serviços de live, de casamento, de festa. Então, qualquer coisa que você precisar para uma gravação de um vídeo, uma edição, pode contatar ele. Ele é a pessoa certa no momento certo. E muito de Deus também. Gostei desse merchan, hein? Pessoa Gostou? certa no momento certo. Exatamente, tá vendo, né, gente? Gostei. Então, vamos lá. Agora vamos passar a bola pro Leandro. Leandro, fala um pouco da sua história pra gente. Tipo assim, a gente quer saber se o Leandro era crente ou se tornou crente com o decorrer do tempo, se sua família já era. Como que é a situação? Como que era? Cara, vamos lá, vou começar bem do comecinho. Quando a primeira vez que eu tive meio que contato com Jesus, foi algo meio peculiar, porque assim, a minha família, né, eu não venho de um lar cristão, minha família não é nada cristã, e há muito tempo atrás eu estava numa escola. Eu lembro que uma professora, ela estava na minha frente, assim, conversando com uma outra mulher, não lembro direito quem que era, e ela contando que ela estava ajoelhada no chão, assim, com as duas mãos para cima, orando e tal, e ela sentiu um toque de Deus na mão dela. Isso eu tinha lá para os meus 14, 15 anos. Então, sempre dali para frente, eu comecei a ter curiosidade, só que eu não vim de uma família cristã. Para quem me conhece, para quem sabe um pouco sobre a minha história, nos meus 14 anos de idade eu bebia. Então, tipo assim, eu comecei a beber 14 anos de idade, comecei a entrar por uma vida totalmente errada, sabe? Sair para balada, sair para festa, em rave, sair com a galera. Então, assim, eu nunca tava em casa nem nada. Lá para os meus 17 anos comecei a ter uma vida mais complicada ainda, que era a época que eu entrei mesmo para as drogas. Vou já começar assim, né? Comecei a fumar, comecei a cheirar com a galera, usava loló, usava todo tipo de droga que me aparecia na minha frente. Então eu sempre estava assim, nesse meio dessa galera, que eu tenho vários testemunhos assim, que Deus me livrou de um acidente, me livrou de mortes mesmo, cara. Pessoas apontando uma arma pra minha cara, numa boca de fumo, pra vocês terem noção.
Então, assim, Deus, eu tava nessa vida, só que eu sabia que eu não tava no lugar correto, né? Lá pros meus 18 anos, na verdade, antes de eu completar 18 anos, eu comecei a entrar no mundo de dark web, tipo... como eu já gostava muito também de computador, eu tinha mais... eu começava a falar assim, cara, eu quero descobrir um pouco mais sobre essa dark web. E nessa época, eu comecei a procurar formas de invadir sites. Então você que foi o cara que invadiu a NASA, né? Era tipo isso. Então eu comecei a procurar formas assim, até que eu descobri uma forma de invasão de sites que eu pegava dados de pessoas. Eu não tô acreditando nisso não, velho. Que viagem. A gente já sabe se a gente quiser, né? É verdade. Então, mãe, se você estiver vendo isso, me perdoa. Ela vai ver. Fala seu contato aí, tem umas pessoas aí. Brincadeira. Mas eu comecei a pegar dados de pessoas e fazer compras online com os dados da pessoa. Uau, que isso, velho. Eu comecei a comprar várias coisas lá pra casa. Quando eu completei 18 anos, eu fiquei mais com medo, porque eu mandava tudo lá pra casa. E eu ficava assim, né? Eu era menor de idade, então pensava, tinha aquela mentalidade de, não vai acontecer nada comigo, eu vou ser o quê? Vai cair tudo, não vou pra prisão, deve cair pra minha mãe uma coisinha ou outra, mas não vai dar nada comigo. Então, eu sempre tive essa liberdade, fazer o que eu antigamente fazia o que eu queria e tal. Aí, com meus 18 anos, eu falei assim, cara, acho que eu vou dar agora uma parada. Já tinha acumulado um dinheirinho, já tinha conseguido comprar algumas coisas. Então, eu estava saindo pra beber, voltei a galera, tava já fumando na época e tal. Com os meus 19 anos, eu fui pra uma... Aí foi quando eu comecei a converter, né? Assim, eu fui pra uma festa lá no centro de Belo Horizonte, acho que chamava, não sei se pode falar, mas acho que era Quarteirão Eletrônico, alguma coisa assim, que fechava o centro todo, que era só eletrônica tocando a tarde, a noite toda. E foi uma rapaziada amiga minha lá, o pessoal que eu já andava e tal. E lá tinha uma amiga minha, uma menina lá que eu tinha contato com ela, que eu conversava e tal. E lá naquele dia eu me aproximei mais dela, acabei ficando com ela e ali em diante nós começamos a namorar. E ela sempre contava sobre igreja. Sim. E eu já começava a lembrar das coisas do passado, sabe? Eu falava assim, nossa, cara, eu ficava pensando, falando com ela, nossa, eu tenho vontade de conhecer uma igreja. Falava com ela sobre a situação de uma mulher com as duas mãos, porque foi algo que marcou, né? Porque eu ficava assim, cara, como que uma mulher, Deus toca na mão de uma mulher no quarto orando. Então, um certo dia, foi uma tragédia que aconteceu com ela. Ela estava fazendo TCC com um grupo de amigos. Era um grupo mesmo, sabe? Eles saíam depois e tal. E um dos rapazes, ele já sofria sobre depressão, já tinha umas crises de ansiedade assim. E ele acabou, acho que, terminando com a namorada dele. Ele foi para um prédio e pulou do prédio lá na época, suicidou. Escreveu uma cartinha e suicidou, sabe? E foi algo que como posso falar, atacou muito o coração dela, dessa minha ex. Que ela já tinha um problema de depressão também e, assim, era o melhor amigo dela na época, um cara muito gente boa, e, assim, perder a vida era algo muito complicado. Então, quando eu vi que estava acontecendo isso, que ela estava começando a ficar com crise de ansiedade, por conta do que aconteceu com esse rapaz, eu falei assim, cara, eu vou mandar mensagem pro pastor dela, sendo que eu nunca tive contato. Mandei mensagem pro pastor, falei, pastor, olha, ela tá passando por um problema muito difícil, o amigo dela suicidou, ela tá precisando de conhecer, voltar pra igreja, que ela sempre falou bem de vocês, ela tá meio assim, afastada, sabe? Aí falou, não, vou entrar em contato. Aí conversou com ela, ligou ela pra igreja, acho que depois de uns 3 anos, 3 semanas, eu comecei a frequentar a igreja junto com ela. Mas eu frequentava meio que na sombra, sabe? Porque eu tava ali no mundo e ao mesmo tempo tava aqui, sabe? Fazendo as coisas erradas, mas com o tempo fui aprendendo e é uma coisa muito legal, porque... Eu estava pensando dia para trás que como é engraçado quando você não é um cristão e você começa a conhecer sobre Bíblia. Porque para as pessoas que não são cristãos, né, como eu, minha família, a gente ouvia falar sobre Moisés abrir o Mar Vermelho, sobre colocar fogo no altar, a gente achava coisa bizarra, sabe? Tipo assim, uma coisa ilógica de acontecer, sabe? E quanto mais eu li a Bíblia, os detalhes, as coisas que foram sendo perfeitas ali, aquelas coisinhas que eram os mínimos detalhes da Bíblia, né? A gente vendo com clareza as coisas que aconteceram no passado. Eu falei assim, cara, eu fui criando mais ansiedade, vontade de procurar da palavra, procurar da negócio. Só que, ao mesmo tempo que eu tava lá na igreja, eu não tava muito
à frente, né? Eu gostava de ficar mais quietinho, eu sempre fui. No mundo eu era louco. Na igreja. Mais quietinho. Retraído. Não queria deixar o manto surgir, não. Brincadeira. Aí, eu fiquei durante 4 anos nessa igreja, a gente começou lá, eu comecei a descobrir o meu ministério, só que lá eles não ministravam muito sobre chamado, ou se ministrava, eu não lembro muito, né? Mas eu sabia que o meu chamado era sobre pregar, sobre ministrar pessoas em ruas, sendo que teve uma vez um teatro, foram 3 teatros que a gente fez em escolas, com ministrações após do teatro, que assim, foram marcantes na minha vida. Eu falei assim, cara, eu quero viver isso, sabe? Só que eu queria viver, mas tava com preguiça, sabe? Tipo, numa negócio meio desanimado e tal. Aí eu fiquei nessa igreja assim, sempre na sombra, sempre sentado no banco, sem fazer muitas coisas. Pra você ter noção, durante 4 anos, eu não sabia orar direito. Só pra você ter noção. Eu falei com o meu pastor, nos últimos tempos que eu fiquei lá, eu falei, pastor, eu não sei orar, eu quero que você me ensine a orar, que era algo assim bem diferente, porque eu lembro que na minha família, quando ela se encontra no final do ano, a gente tinha uma oração que a gente faz só no Natal. Pai, obrigado, Jesus. Lá eles pegam a Ave Maria, o Pai Nosso, e tem mais uma, da Católica, que eu não lembro. Eu já ouvi eles falando, mas eu não lembro qual que é. Então eu queria aprender para me conseguir falar um dia lá, né? Tipo assim, eu sempre fui mais retraído, mais na minha e tal. Aí ele me ensinou, falou assim, olha, quando você orar, finge que Jesus está do seu lado. Aí eu ficava indo pro quarto, velho, eu falava assim, pai, eu ficava olhando pra parede. Pai, você tá aqui, abençoe minha vida. Eu ficava meio que travando, sabe? Sim. Muito engraçado quando eu comecei a orar assim. Mas aí eu fiquei lá durante 4 anos nessa igreja. Quando eu saí da igreja, que eu tinha terminado com ela, foi até uma coisa que o nosso pastor pediu pra gente terminar. Só que a gente sabe, né? Por exemplo, eu já tinha uma vivência no mundo, tinha uns amigos do mundo. Sim. Quando eu terminei o relacionamento com ela, eu meio que fui... caí. Literalmente, os amigos saem, vão sair com a gente, vão sair. Eu falei assim, não custa nada sair 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí vai indo, foi indo, eu caí, voltei a fumar na época. E eu saí, bebia com a galera, ia lá pro Barreiro, ia pras baladas, boates. Eu falei assim, cara, como esse mundo mudou? Porque as coisas estavam muito mais fáceis. Não sei como que era, mas quando eu tinha 23 anos, 22 anos, as coisas pareciam muito mais fáceis. Como posso falar? As mulheres do mundo estavam mais fáceis, as drogas estavam mais propícias, as baladas estavam entrando em off, sabe? As coisas estavam muito mais propícias pra gente ir pra lá, sabe? Pro mundo. Aí, só que passou 3 meses, eu ainda ficava no coração. Falei assim, pai, eu não aguento essa vida. Eu vivi 4 anos, já tenho conhecimento sobre o Senhor, me ajude a sair desse lugar. Eu tava orando no quarto e eu lembro que eu abri o Instagram, após orar isso no quarto, uma noitezinha assim, eu vi um flyer, era na verdade 7 horas da noite, eu tava orando, eu lembro disso até hoje. Eu abri e vi um flyer no Instagram falando assim, Burning Movement. Nossa. Que doido, mentira, mano. Aí eu falei assim, mano... para, velho, mentira. Sério, eu não lembro da menina, que eu esqueci o nome dela agora, não veio o nome. Mentira. Mas era uma moça, era das meninas que era líder do Burning na época. Era junto com Cora, deu um branco o nome dela aqui agora. Aí eu falei assim, cara, eu quero conhecer isso. Aí começava às 19h30. Então eu tinha meia hora pra trocar de roupa. Tô sem acreditar até agora. Pro Teixeira Dias, Aí eu falei assim, cara, vou lá. Cheguei lá no Barreiro, aí cheguei lá no Teixeira Dias, aquela pracinha que tem lá. Olhei assim pra galera, falei assim, mano, ela é diferente, né? Vou me entrosar ali, vou ficar no cantinho ali e tal. Cheguei, fiquei no meu cantinho, fui uma administração, via e saí pra balada depois. Vi a administração. Deus abençoe o rolê. Aí beleza, a segunda semana, mesma coisa. Um amigo falou assim, vamos sair e tal. Eu falei assim, eu só preciso de um lugar aqui. Aí eu fui num lugar e ia pro Barreiro. Na 3ª semana, eu já sabia, eu falei assim, pai, eu quero ficar, mas me ajuda aí. Aí eu lembro que quando acabou a administração do Cora, Rafael Cora, que é o ex-líder do Burning, ele falou assim, galera, agora a gente tá fazendo uma célula lá em casa. Quem quiser ir, me chama no final do culto, que a gente vai partir pra lá, a gente faz um louvorzão lá. Eu falei assim, mano, não conheço ninguém aqui. As 3 vezes que eu vim aqui, ninguém conversou comigo. Foi bem assim. E nos dias que eu tava lá, na segunda vez que eu tinha ido, eu tava com a mão no chão assim, ó, porque lá é grama, então a galera sentava no chão. Eu tava com a mão assim, ó, um rapaz que eu, pouco tempo atrás, eu liderava ele chegou, pisou no meu pé, na minha mão assim, olhou pra mim e saiu andando. Aí eu falei assim, mano, não é possível, o cara pisar na minha mão, no meio de um culto,
e não falar nada. Eu falei assim, mano, não é possível, então não é pra mim esse lugar não. Só que, aí eu falei assim, quer saber, eu vou pra essa célula aí. Foi ali em diante eu comecei na Igreja Batista da Paz, comecei naquela célula, era uma célula totalmente diferente. Pra noção, ela começava 11 horas da noite, terminava tipo 2h30 da manhã, era palavra primeiro, não tinha louvor, era lanche, porque a galera tinha acabado de chegar do Burn, era o lanche, era palavra, bem rápido, e depois era um louvor com a luz apagada. Cara, top, então velho. assim, a galera ficava lá até 2h30 da manhã, 3 horas e tal, não Isso tinha era hora pra qual acabar. ano? 2018 pra 2019. 2018, 19. Eu entrei no Burn dia 22 de novembro de 2018. Ué, recente. Pro Burn. Eu comecei na igreja, eu tô há 4 anos lá. Não, muito recente, velho. Demais. Olha que loucura, velho. Eu não tô acreditando. Porque você visitou o Burn e se tornou líder do Burn momentos depois. Sim. E como é que foi esse processo aí? Que Então, louco, velho. Pra quem não sabe, a galera do Burn, assim, hoje é totalmente a equipe totalmente diferente do que era antes, né? Quem liderava o Burn era o Rafael Coura, ele e essa menina que eu acabei de esquecer o nome também, de novo. Os dois lideravam juntos, só que o Coura ele precisava ir pra fora do país pra jogar futebol. O sonho dele, chamar dele pra essa área, sabe? Futebol e tal. E na época ele tinha recebido uma proposta, se não me engano, pra ir pra Polônia. Então, assim, ele não poderia desperdiçar esse momento, né? Então, ele tava esperando muito tempo e tal. Aí ele falou assim, ele conversou com a galera, com a liderança da nossa igreja, com a liderança lá do Burn na época, falou assim, olha, nessa época eu já tava frequentando já há bastante tempo o Burn, já tava assim, já tinha feito uma viagem missionária na época e voltado naquele fogo, então tava cheio de ideias pro Burn e tal. Aí, só que como eu era novo na Igreja Batista Paz, eles, na hora de fazer a reunião, eles passaram a liderança para uma menina lá na época, que era a Clarinha. Foi bem rápida a transição para ela. E depois de 1 mês e meio, ela vendo como eu estava frequentando o Burn sempre, como eu estava assim, ajudando a galera, como eu estava criando ideias de evangelismo, já estava fazendo evangelismo assim, toda semana. Então a gente fez meio que uma votação, não, uma transição, né? Perguntou todo mundo pra galera quem queria fazer parte e quem queria aceitar, né, no caso, a minha liderança, e todo mundo concordou, porque eu já estava muito à frente já na época, e assim, aí eu passei a ser líder do Burn. E o Burn tem sido algo muito legal, porque são vários testemunhos que a gente cria lá dentro, sabe? Até mesmo, vou até contar uma aqui, que eu estava contando pra célula, que eu falei assim, que é algo surreal. Quando eu falei do evangelismo aqui, a gente fazia um evangelismo antes do Burn começar. Sim. O Burn começa às 8, a gente saía, tipo assim, 6h30, fazia o evangelismo no barreiro, baixo, chamando a galera pro Burn. Sim. E a gente sempre pedia a Deus uma direção, falava assim, pai, me dá uma palavra, me dá uma pessoa, me fala uma cor de roupa pra gente chegar nessa pessoa e falar uma coisa de Deus pra ela, sabe? Pai, me dê certas coisas. E nós estávamos em 3 pessoas assim, e cada um teve uma visão. Eu tive a visão de uma bicicleta. Aí nós saímos para evangelizar, os meninos encontraram as pessoas deles, e eu não achava a pessoa de bicicleta. Eu rodei todos os azul e falei, cara, não é possível. Na pista, onde o pessoal sempre anda de bicicleta, não tem bicicleta. Nossa, que dia, hein, velho? Aí eu falei assim, aí eu voltando do evangelho, falei, galera, não foi hoje, né, mas eu creio que Jesus ele pode fazer durante a semana, então fiquem atentos se alguém aparecer de bicicleta perto de vocês. Mas aí, tá. Na outra semana, de novo, a gente foi fazer o evangelismo. Eu falei, galera, eu senti de novo a bicicleta. Eu falei, cara, eu senti a bicicleta, a gente tem que orar por alguém de bicicleta. Vamos procurar esse cara. Eu falei, vamos. Não é possível, né? Alguém de bicicleta passar na rua. Não. Aí doideira, né, velho? Loucura, né, velho? Só que aí a loucura começa agora. A loucura começa agora. Eu falo assim, que é surreal. Nós andamos assim, a gente tava mais recuado lá dentro da praça mesmo, a gente andou um pouquinho pra frente, quase indo pra atravessar a rua, um rapaz descendo de bicicleta a rua chutado, muito rápido, caiu de bicicleta na nossa frente. Mentira, velho. Na pista de bicicleta ali, mano, ele caiu na nossa frente, mano, literalmente assim, ó, a distância, 2 entre eu e vocês, assim, sabe? Meu Deus, cara. Aí a gente olhou, mano, cada um olhou pro outro assim, eu falei assim, mano, Milagre acontecendo, caindo no paraquedas ali na nossa frente. Eu fui tão eufórico na hora que eu fiquei sem palavras, né? Aí eu falei, vamos abordar o cara, claro, aí chegamos, falei, mano, tá tudo bem? Aí falou, deu um ralado na perna dele lá e tal. Eu falei, tá tudo bem? Tá? Ele falou, não, tô bem, graças a Deus. Aí eu falei, mano, acho meio louco te falar isso aqui, né? Mas eu preciso te falar. A gente tava orando ali, aí perguntei, você é cristão? Ele falou assim, quero já desviado há algum tempo já não tava frequentando a igreja. Ele falou assim,
Falei, mano, já que você é cristão, eu preciso falar isso aqui, porque parece meio loucura. A gente tava orando ali atrás, e eu senti de eu ter visto uma pessoa de bicicleta. Eu precisava orar pra uma pessoa que tava andando de bicicleta, e simplesmente você me aparece no meio do nada, e cai de bicicleta na minha frente. Aí Eu tô jogando aí, ó, você não tá vendo? Não, vou jogar na sua frente. Você acredita nisso? Aí ficou meio assim, eu falei, mano, eu preciso falar com você. Aí eu falei assim, eu perguntei pra ele onde ele tava indo, onde ele estava indo, né, e o que ele tava indo fazer e tal. Aí ele falou, mano, tô indo ali fumar maconha. Aí eu falei, eu penso o seguinte, né, mano, lá no evangelismo que a gente faz é o seguinte, lá a gente não aborda e fala assim, você tá pecando. Sim. Lógico que quem conversa é o Espírito Santo, e a gente tenta levar a palavra pra pessoa, a gente leva a palavra pra pessoa e convence ela de algumas coisas que tá errado, mas a gente não fala assim, não, você não pode... Julgamento, assim, de cara. Não tem como, né, velho? E as pessoas que não são cristãos, quando chega, fala assim, você tá pecando, já toma um baque, já assusta. Então, eu cheguei e eu falei, mano, eu nem importo se tá indo fumar, tipo, super tranquilo, mas, cara, eu queria conversar com você, te apresentar Jesus, falar um pouco sobre Jesus pra você. Tem um minutinho? Eu falei, tenho. Valeu. E ali, mano, a gente começou a ministrar sobre o rapaz. Ficamos cerca de uns 15 minutos falando com ele. Só que depois desses 15 minutos, tava tão assim, animado, que eu acabei esquecendo de pegar o contato do rapaz. Nossa. Foi um dos meus erros lá na hora. Eu falei assim, nós oramos pelo cara, conversamos com o cara, fizemos tudo, mas não pegamos o contato do cara. Mas uma coisa que eu falei com a galera, mesmo que a gente tenha pegado contato, a gente plantou uma semente no coração de uma pessoa, sabe? E eu tenho certeza que aquela pessoa era específica, porque não tem como alguém cair de bicicleta na sua frente. E antes você viu tem uma visão do Literalmente. Isso foi uma loucura. Isso é loucura. Mano, Não. Não faz sentido, cara. Você procurou bicicleta numa semana, cara. na outra, aí do nada você vai em todo lugar, o cara vira, pá, na sua frente. Uai, veio rápido, né? Não, que loucura, cara. mano. Deus tem nos entregado muitas coisas lá, velho. A gente tem vivido um tempo incrível, sabe? Antigamente a gente fazia todas as semanas o burn, agora a gente tem feito uma vez no mês. Mas sempre que tá acontecendo o burn, a gente vê como Deus tem transformado aquele ambiente. Eu tava ministrando semana passada, mês passado, né? Quando eu estava ministrando, eu não tinha prestado muita atenção do pessoal que estava presente na hora, mas quando eu me deparei para um lado assim, olhei para a direita, eu vi que estava passando um casal que eu nunca vi. Nunca vi nem no Barreiro, olha que eu conheço um pouco das igrejas ali. Eu nunca vi esse o rapaz, e eu vi que a menina parou, pediu pra parar assim pra ele, e ela começou a chorar no meio do culto, sabe? Nossa, e eu falei assim, mano, olha como que a gente foi atrás, sabe? Às vezes as pessoas estão indo lá no Barreiro, o local que a gente faz é meio que estratégico. A gente faz na frente do restaurante popular do Barreiro, com o objetivo de pegar as pessoas que estão indo pra usar droga na pista de skate, que é de frente, e as pessoas estão indo pra faculdade, e as pessoas estão transitando ali pra estação do Barreiro. Então ele é um lugar meio que estratégico pra gente. Então, as pessoas passam ali, às vezes param, às vezes estão indo pra uma balada, pra uma festa, param pra ver a palavra, pra ouvir a palavra, sabe? E mesmo que a gente não tenha um contato depois, porque a pessoa às vezes passa, ouve e vai embora, algo foi plantado no coração. A gente plantou algo ali que mais próximo pode ser que Deus vai ali e faça germinar, né, cara? Sim. O negócio começa a crescer e tem uma desenvoltura. E eu creio que evangelismo, ainda mais assim, às vezes é algo profético. Eu sempre falo isso com os meninos, antes de sair na rua, ora a Deus. Não é algo só de abordar a pessoa, de falar, Jesus, não é só isso. Mas é algo, a gente tá entrando no mundo espiritual. Sim. O diabo ele não tá feliz com a gente evangelizando e querendo resgatar o perdido. Exato. Então é orar pra mover o mundo espiritual ao nosso favor, né? A gente tá movendo, assim, né? Pelo menos no tempo que eu enxergo hoje do Brasil, a gente está travando várias batalhas, né? Sim, as igrejas muito agindo ali com relação a potestades, né? E a oração da igreja brasileira em si contra principados. Então a gente tem agido muito para fazer as pessoas pensar de uma forma diferente. Sim. Eu, Leandro, tá conversando com o Leandro em off, né, com a canequinha aqui, do símbolo, né, dos dois, justamente isso, fazer as pessoas olhar de uma forma diferente. Talvez a gente não consiga, mas o Espírito Santo, ele consegue fazer todas as coisas. Sim. Tipo assim, é uma mensagem no momento certo, na hora certa. E às vezes ela vem até nós, né? Igual o cara de bicicleta. Caídas. Cara, muito top. Tem mais dois testemunhos de pessoas passando lá na frente, que eu acho que é muito legal de contar também.
é que um dia a gente tava fazendo na frente da Toque Pneus no bairro de baixo. Ali naquela principal, você acha, Cifrone Brochado? Cifrone Brochado. Lá a gente tava fazendo um burn lá. No mesmo dia aconteceu 2 casos semelhantes, né? O rapaz estava indo usar droga num bar. Na verdade, ele estava indo pra pista de comprar a droga e levar para um bar. E ele parou na porta do burn, assim, da onde a gente estava acontecendo, assim, viu a gente ali parado, orando a Deus, parou, começou a ouvir a palavra de Deus, se arrependeu de tudo que estava fazendo, contou o testemunho pra gente, falou assim, cara, eu quero colar com vocês. E ele começou a frequentar a nossa célula. Nossa, sabe? Então, olha como é loucura, velho. Tipo assim, as pessoas estão passando. As pessoas são sedentas por Jesus, sabe? Sim. A gente precisa só de um atrativo. Assim, olha, vem cá conhecer, cara, a palavra de Deus, vem cá conhecer um Jesus que a gente são muito crê. carentes, né? No mesmo dia, né, aconteceu um outro caso que tinha uma moça, a gente tava fazendo lá na Toque Pneus, né? Então, assim, a moça tava passando uma rua de cima, no quarteirão de cima. Quem estava ministrando no dia era o Gomes, ele ministra muito bem. E ele estava ministrando na hora e o som estava ecoando para todos os lados. Tá? Um somzão que a gente estava usando, JBL. E a menina estava na rua de cima passando, ela estava indo embora para casa, ouviu o louvor, ela falou assim, eu tenho que ir lá. E ela, assim, quando ela desceu para lá, chorou lá, ficou lá no canto chorando, o pessoal da equipe conversou com ela, pegamos o contato dela, ela começou a frequentar uma célula, e ela falou que fazia 3 anos que ela estava desviada, que ela estava sem a presença de Deus, e hoje, aquele dia, ela sentiu de parar ali, sabe? Ela estava passando um momento muito difícil na vida dela. Então a gente começou a interceder sobre a vida dela, e assim, as coisas mudaram completamente para ela, sabe? Hoje ela tá frequentando, ela não tá na nossa igreja, mas a gente tem um contato com ela ainda, ela congrega lá na Assembleia, lá no Tirol, mas bem para frente, sabe? Então, assim, a gente vê, mesmo que a pessoa não venha para nossa igreja, ou a gente quer alcançar a pessoa. Tá germinando, né? Isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje a gente vive muito em falta de posicionamento. Eu queria saber qual é a sua maior dica para as pessoas, para nós aqui que estamos escutando, como você lidera um ministério evangelístico há mais tempo, como se portar ali no ato de fazer um ministério evangelístico, né? Que a gente pode... Quais são as ideias, as técnicas, o que você pensa a respeito disso? Para a gente ter ser algo melhor, né? Algo mais produtivo, que alcance mesmo as pessoas. Direcionamento mesmo, sim, né? Uma dica. Isso. Você fala da abordagem das pessoas ou em geral? Tipo assim, o treinamento que ela deve ter? Não, sim, desde o evangelismo em si, tete a tete, né? Boca a boca ali, a parte do culto, né? Para alcançar as pessoas. Sim. Porque a gente, assim, né? Não sei, às vezes a gente não tem tanta habilidade técnica quanto você já tem, porque você já é mais maduro nessa área. Uhum. Eu acredito o seguinte, que o evangelismo não é algo de 7 cabeças, sabe? Muitas pessoas têm medo de começar o evangelismo por conta do que vai acontecer, das respostas que as pessoas vão dar. Mas, assim, quem convence a pessoa, quem está fazendo aquilo ali, a gente é movido por Deus. Então, assim, a abordagem, as coisas que a gente vai falar, a gente, primeiro nós oramos, né? Pedimos a Deus uma direção, sempre que a gente vai abordar, sempre que a gente vai conversar com alguém, a gente pede direção, seja específico sobre algo, seja em geral, sabe? Então, a gente tem uma cobertura espiritual antes de iniciarmos o evangelismo, e quando a gente chega na pessoa, a gente não chega já, por exemplo, criticando a pessoa, falando mal da pessoa, falando assim, olha, não, você está errando nisso, nisso, nisso. Não, é só pra direcionar. Tá certinho. Então, quando a gente aborda a pessoa, a gente não fala essas coisas, por exemplo, você está errando. Não. A gente quer trazer o amor de Jesus para essas pessoas. A gente quer mostrar para elas que existe um Deus que ama elas, que quer o melhor para elas, sabe? Uma das coisas que a gente até fala, quando a gente vai orar para uma pessoa, a gente não ora com o olho fechado. Sabe? A gente sempre que vai orar, a gente tem, as pessoas estão fazendo evangelismo, ora com o olho aberto. Porque qualquer coisa, a gente tem que ver o local que a gente está. A gente sabe que a gente é um lugar totalmente livre para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Se uma pessoa acontecer algo dela ficar, incorporar algo, ou ficar meio assim, não gostar muito da situação, a gente meio que evita. Então, a gente está orando sempre com o olho aberto, a gente tem algumas coisas que a gente passa para a galera antes do evangelismo, por exemplo, sempre ter a convicção
das coisas que você vai falar também, sabe? Sim. Uma vez eu fui ministrar com uma pessoa, a gente foi fazer um evangelismo após um movimento que a gente foi, e tinha umas pessoas que eram recém-convertidas. E essas pessoas elas foram abordar um casal, e eu estava um pouco mais atrás abordando um outro, e eu ouvia de longe elas falando. E a mulher eles foram abordar um casal que era estava um pouco afastado da presença de Deus. E esse menino era novo, convertido. E eles começaram a falar assim, que, por exemplo, é uma coisa que cada pessoa tem o seu discernimento, sobre música, música do mundo, tatuagem, essas coisas. E esses novos convertidos começaram a falar que era pecado, que era isso, que era aquilo, começou a criticar essas pessoas, esse casal que estava lá parado. E quando eu ouvi falar isso, meio que esse casal ele começou a pregar ao contrário, sabe? Tipo assim, começou a pregar falando sobre provérbios, falando sobre o Antigo Testamento, trazendo todas aquelas coisas, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é a convicção. Cara, olha, eu não vou falar algo para uma pessoa, por exemplo, não vou falar algo que a camisa que a pessoa está utilizando, uma calça que uma pessoa está utilizando é pecado. Não, eu não vou falar isso, sabe? Sem eu ter a certeza, sem ter uma coisa, não, a Bíblia fala essas coisas. Então, a gente sempre tem que ter a certeza do que a gente vai falar, leitura da palavra, né? A gente tem que ter um conhecimento também, porque você não pode chegar e falar, Jesus te ama, e a pessoa fazer uma perguntinha ali e ficar assim, pô, mas por quê? Por que ele te ama, sabe? Então, a gente sempre tem essas coisinhas. Eu acho que o exemplo perfeito é que eu passo até isso pros meninos, que na minha célula eu tenho um movimento, tipo, assim, a parte mesmo, que é tipo um plus da célula, que chama ID. Então eu faço assim, uma vez no mês, ou planejo para outro mês, eu sempre espero juntar. E ontem a gente fez, só que foi bem em cima da hora. A gente fez, mas foi bem bacana. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, ontem a gente ficou só no louvor, a gente não fez aquela parada de ir e falar com as pessoas, que tinha até pouca gente na praça, então não foi possível não. Mas a gente planeja, sempre quando a gente planeja de evangelizar, eu falo que aquele exemplo de Pedro, quando os soldados eles chegam para açoitar, para prender Jesus, Pedro já chega com a espada da bainha e corta a orelha. Sim. E Jesus aí exorta ele, fala, não Pedro, da mesma arma, da mesma forma que você fere, você será ferido. Jesus pegou aquela orelha e botou no lugar. Aí você pega uma analogia disso, aí isso aqui é o quê? É o lugar onde a gente ouve. Então você já chega com a espada cortando, tirando a orelha da pessoa, como que ela vai te ouvir? Ela vai criar uma resistência ali, entendeu? Top. Então, tipo assim, mano, se você chega cortando a orelha da pessoa, você pode esquecer. Você perdeu ali o acesso àquela pessoa. Então pode desistir ali, se já chegar com a espadada. Mas igual você tá falando, chegar assim, dando a cautela, conversando e pedindo o direcionamento do Espírito, que é ele que convence, né? Mas vamos supor um exemplo aqui. Vamos supor que eu tô falando de Jesus pra pessoa e ela não quer ouvir, assim. Qual que seria a sua dica pra como se portar a pessoa? Tipo assim, tô falando, não sei o que, a pessoa não... tipo, te evitando, sabe? Querendo que você saia. Como é que a gente, assim, na sua visão, como é que a gente pode se portar? Tá, em casos, assim, o que eu acho, né, o que a gente faz lá na hora é o seguinte... É muito complicado você querer introduzir algo numa pessoa que ela não quer receber. Então, assim, é a mesma coisa tacar uma pedra na parede, não vai entrar nada, você vai ficar assim tacando. Verdade. Sabe? Então, por exemplo, pessoas que não aceitam, já tive caso de abordar pessoas, você vai falar, você não acredita em Jesus. Não tô afim hoje e tal. Sabe? Então, eu acho que existe um momento certo para aquela pessoa receber Jesus, às vezes não era o momento certo, Deus estava ministrando para ela, sabe? Então, a gente não meio que, a gente aborda, né, a pessoa conversa, mas a gente meio que deixa uma sementinha plantada, a gente fala da alma e tal, mas a gente não fica tacando pedra na parede ali, sabe? Porque é muito complicado, porque às vezes, igual você falou, a pessoa cria uma resistência futura sobre isso, sabe? E hoje a gente sabe que quem não é cristão, né, quem não nasce um cristão, já tem um receio muito grande sobre tudo que aconteceu antigamente em igrejas e tal, sabe? Então já tem um receio. Se a gente fica assim, meio que batendo em parede, não dá certo, sabe? É verdade. Então... Sabe o que eu achei interessante, cara? Que agora... Não, agora vem a boba. Cara, como é que você exerce o ministério com a profissão de programador? Deve ser muito difícil, velho. Porque, tipo... Não, para pra pensar, tipo, na minha visão, né? Porque eu não sou programador, não tenho tanto conhecimento. Você fica na frente do computador, programando assim, e você tem aquele contato com a galera, mas, tipo, via Teams, porque a maioria dos programadores é home office, né? Então, tipo assim... Como é que você pega essa estratégia de evangelismo e passa o seu ministério através da empresa? Cara, isso é muito louco. Eu tenho até um outro testemunho que eu já contei, até na administração minha, que é muito legal, sabe?
Assim, o mundo dos jogos, as tecnologias, elas sempre estão crescendo, né? Elas vão parar, sabe? Hoje eu trabalho como analista de desenvolvimento e, assim, tem sido algo incrível lá. Eu trabalho com pessoas que não têm nenhum contato com o cristianismo, na verdade, são muito... a gente brinca que é o famoso nerds. Então, são pessoas que gostam de jogar, gostam de ficar o dia inteiro jogando e tal. E há pouco tempo atrás, faz um ano mais ou menos, eu tenho alguns amigos meus que eu jogo já faz algum tempo, um grupo de amigos, que até um pessoal do serviço também joga lá também, já entraram depois e tal. São pessoas totalmente diferentes nossas, sabe? Por exemplo, um cara que tem namorado, um cara que a gente brinca lá que ele é do terreiro, brinca não, ele é do terreiro. Então, lá existe uma mistura de várias coisas. Sim. E até a gente brinca porque é o seguinte, quando ele começa a falar sobre terreiro, eu começo a vir com a palavra. Aí os caras ficam assim, o pessoal fica assim, né? Eu vou pegar a pipoca ali pra começar. Aí a gente fica assim, meio que conversando sobre a Bíblia. Mas é algo legal, porque a gente consegue, eu não fico assim o tempo todo, por exemplo, falando assim, não, Jesus te ama. Eu vou ministrando nas pessoas... não sei quem, eu esqueci agora quem falou, mas se precisar, pregue, sabe? Então a gente, no meio dia a dia, eles sabem, por exemplo, que eu não falo palavrão, eles sabem que certas coisas não me agradam, então eles já não fazem as brincadeiras. Então, com tempo a tempo, a gente vai ganhando aquelas pessoas pelos nossos atos. Exatamente. E uma vez, foi algo muito legal, porque após uma conversa com esse menino aí, acho que era Malvadão o nome do apelido dele lá no jogo, Malvadão. Um rapaz ali virou e falou assim, pá, você é o primeiro crente que não é chato. E foi bom ouvir, sabe? Que loucura. Porque assim, eu não quero estar ali para ser aquele crente chato que fica, não, vocês estão errados. Não, eu tô lá, eu tenho meu posicionamento como no meu serviço, em outros vários lugares que eu estou, eu tenho meu posicionamento e eu não julgo as pessoas que elas estão fazendo, sabe? Exatamente. Se vier me perguntar, eu estou livre e aberto para falar sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito. Então, sabe? Então é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, esses jovens, como eles seriam alcançados se eu não estivesse ali? Sabe? Quem que vai alcançar aqueles jovens da tecnologia? Então, nós temos que ter essa questão de a tecnologia, ela está crescendo, sabe? A gente não para, jogos estão sendo criados, filmes estão sendo lançados e a gente tem que estar no meio disso. No meu serviço, a galera faz home office, mas a gente encontra às vezes uma semana por mês e assim, a gente tem conversado bastante. São pessoas que falam sobre a vida amorosa deles, são pessoas que falam sobre no que eles acreditam e eu tento trazer pouco a pouco a palavra de Deus para aquelas pessoas, sabe? Mas ainda a gente sabe que a gente tem um resquício muito grande sobre ciência, que a galera tenta, porque lá é um pessoal muito inteligente. Então existe ciência e religião, sabe? Eu tento mostrar para eles que os dois se cruzam, né? Sim. Nossa, cara, que doido, né? Estratégia massa, através de um simples jogo ali que você tá jogando. Cara, só pra contar uma coisa, há pouco tempo atrás eu tinha um jogo. Você fez um jogo? Eu fiz, Ó, que massa, era um dos mais famosos no Brasil, que era o Comando RJ, da IBM. E eu tinha dois sócios que não são cristãos, só que eu sempre tentava trazer uma palavra lá dentro cristã. Eu falei assim, cara, lá a gente cria de tudo, lá a gente cria favela, carro, tudo, mano, roupas e tal. O que eu fiz? Fui lá e criei a blusa do Burning. Dentro do jogo? Dentro do jogo. Ah, mentira, velho. Mano, um amigo nosso, ele chegou, que é do Burning, que é o Donegal, ele joga de vez em quando, ele entrou lá e viu. Sabe, a gente criou uma camisa do Burning lá dentro pra galera usar, sem saber que aquela camisa é de um ministério de missões, de uma, sabe? Então, eu sempre trazia alguma coisa pra dentro do jogo, a respeito sobre religião, sobre essas coisas, sabe? Nossa, que louco, mano. Que viagem que é. Porque é exatamente isso que a gente tá falando, velho. Se você chegar já martelando, você pode esquecer. Você fechou a porta. Fechou a porta. Mas olha que legal. Ele tá fazendo as coisas pequenininhas que depois vira grande. É o que o mundo faz. Eles implantam sem a gente perceber e daqui a pouco a gente tá dentro disso. Cara, que doido, velho. Nossa, eu não imaginava isso, não. Nossa, que massa. É uma coisa muito doida que, tipo assim, o que a gente tem visto muito hoje é que ao invés das pessoas pensarem assim, deixar o Espírito Santo guiar e trazer assim, a igreja, levar a igreja pro mundo, as pessoas estão procrastinando, né? Não estão ouvindo a voz do Espírito, vão pelas forças dos próprios braços e, pra ficar mais fácil, estão trazendo o mundo
pra dentro da igreja. É. E eu falo em questão de evento, de tudo, velho. Uhum. Essa semana a gente, não sei se vocês viram, uma flyer de um lugar aí, de uma festa. E tipo assim, fizeram uma flyer Vai como se novinho, fosse... trem assim? alguma coisa assim, com vai novinho e tal. Absurdo. E tipo, a imagem, velho, era tipo uma chamada pra uma balada, até aí, né? A imagem era tipo uma mulher, tipo, com a outra assim e tal, meio que dançando. E um lábio, assim, mordendo o outro. Cara, isso é um símbolo de sensualidade. Então, tipo assim... Então, tipo, aí teve pessoa... E um toque, tipo, de funk e tal, como se fosse uma balada mesmo. Aí você olha aquilo e eu vejo... O que me assusta, cara... Eu nem... Tipo, não é questão de julgar. Mas o que me assusta é que tem pessoas que acham isso super normal. Cara, sabe o que você tá falando? Eu me lembrei de Paulo de novo, cara. Absurdo. Como não lembrar de Paulo? Porque, tipo assim... Você vai usar a estratégia do mundo pra convencer um cristão, isso não faz sentido algum. É tipo assim, é a mesma coisa, você tá se fazendo de pecador pra ganhar pecador, com sentido. É a mesma coisa eu ficava, vou começar a falar palavrão aqui e falar o nome de Deus pra chamar a galera que tá comigo na minha escola, na minha faculdade. Absurdo, cara. Entendeu? Não faz sentido. Mas a questão é essa, sobre, sabe, pegar assim, cara, pra gente é impossível o camarada ali do nosso serviço se converter, o cara ali, mas pra Deus nada é impossível. Nada é impossível. Verdade. E essa questão, cara, tipo, muito top isso que você tá Nossa, trazendo pra gente. Outra Mano, visão. a tecnologia, Sem- velho, é o que conecta todo mundo. Exatamente. Não, e eu nunca imaginava que, tipo assim... Não, como é que eu posso ganhar os caras? Através do videogame. Sim. Veja no jogo. Que louco, velho. Porque, tipo assim, E a gente tem acesso a várias pessoas. Por exemplo, no jogo você consegue conversar com um cara que está jogando partidas que você nunca viu na vida. Pode ser brasileiro, pode ser argentino, pode ser... Sabe? É muito legal esse acesso hoje que a gente tem na tecnologia com as pessoas. E quando, tipo assim, alguns tempos atrás, eu jogava assim com o servidor na gringa, tipo assim, mas nunca imaginei que, tipo assim, alguém que trabalhasse com programação poderia pregar através disso. Porque todo mundo tá ali pra se entreter, né? Você puxar um papo tão cabeça assim... Da hora, mano. Porque a Claro. pessoa às vezes... Não sou crente não, mano. Na moral. Porque às vezes a pessoa pode, numa situação, ela querer te ouvir, pedir alguma coisa, Sim. um Nossa, conselho, mano. sabe? E eu já, tipo, igual você me lembrou disso aí, tinha um amigo meu também que trabalhava comigo. E ele era da igreja, os pais deles eram da igreja e tal. Só que ele tava meio naquele processo de conhecer as outras religiões. E a gente sentou e começou. E o cara, assim, super entendedor da palavra, velho. Super entendedor da palavra. E a gente falando sobre criação, sobre criacionismo e tudo mais. E ele tinha que buscar a namorada dele 8 horas. E isso a gente saía 6 horas do serviço. Mano, ele esqueceu da namorada dele. Nós ficamos trocando ideia e ele falou isso, cara. Falta pessoas cristãos como vocês, que não sejam chatos, que só fica chegando pra julgar, gente. Exatamente. Então o cara ali, ele tava falando tanto de Deus que ele começava a sentir prazer naquilo que ele tava falando. Então é isso que o Espírito Santo quer. Alegrar, convencer a pessoa. A gente tá aqui falando de Deus, a gente se alegra, mas a gente é cheio já do Espírito. E quem não é? Sabe? Cara, então ver isso é muito top. Interessante que a gente que não leva uma religião, a gente leva realmente as boas novas de Cristo, as pessoas sempre vê que a gente não é chato, não é quadrado. Sim. Né? Sim. Que loucura. Não, eu tô abismado, cara. Como é que você usa o videogame pra pregar? Cabeça do Burn. Cabeça do Burn. Velho, eu quase Não. fui, mano. Na época eu até Eu falei fiz isso base, velho. eu tava indo na célula. Eu tava indo na célula online. Eu tava no auge da pandemia, acho que foi 2000. É da nossa igreja que tá falando. É. Eu tava nisso. Aí eu fui, na época, a Júlia até me convidou pra ir no Burning na época. A Júlia do Só ficava Doritos? muito difícil Isso. pra eu ir, mano. Aí eu nunca fui. Mas eu sempre achei top as postagens. Ficava, nossa, tem que ir nesse negócio. É da hora. Muito doido. Mas eu vou um dia, sério, visitar vocês lá, velho. Acho muito top o trabalho. Nossa. Na moral. Oh, mas me fala aí. Como... eu já sei um pouco, né? Mas você era de um curso e foi pro outro. Como é que surgiu? Como que Jesus falou com você nesse momento de transição? Aí explica do comecinho só pra galera entender. Nossa, a minha vida fez uma reviravolta radical nessa questão, sabe? Eu tava passando um momento muito difícil na minha vida. E assim, desde jovem, eu trabalhei em farmácia durante uns 10 anos, desde os meus 14 até os 23 anos mais ou menos. Mas eu trabalhava em farmácia e na época eu comecei a fazer faculdade. Assim, vou resumir um pouco também a situação, porque
como eu falei, eu era do mundo das drogas, fazia um tanto de coisa errada e tal. E eu comecei eu ia numa escola chamada Francisco Bicalho. No meu bairro, é uma das escolas mais de baixo nível na época, sabe? Então, assim, eu nunca tive estudo direito. Chegava na escola, não tinha nada, não gostava de nada, ficava dormindo. Dormia, chegava atrasado, dormia até o horário do intervalo eu saía mais cedo da escola, porque eu falava que eu trabalhava. Então, eu não tinha conhecimento. Por exemplo, matemática, para mim, do meu primeiro ano ao terceiro ano, não sei se hoje fala assim ainda, mas do primeiro ano ao terceiro ano, não tive nada, na verdade, nenhuma matéria. Então, quando eu saí da escola e comecei a fazer um curso de faculdade, né, minha mãe e meu tio tinham me indicado a engenharia mecânica. Falavam, né, por exemplo, que é um curso renomado, ser um engenheiro hoje, você ter um nome engenheiro é bonito, né? E eu fui muito nessa onda, sabe? Eu gostava de computação, como eu falei, eu já tinha alguns acessos a algumas Quanto informações. Quanto o cara nasce pro negócio, não tem como, né? Já tinha alguns acessos, eu tinha conhecimento sobre programação, mas aí eu fazia um curso de engenharia mecânica. Tomei vários pau na faculdade. Cara, meu primeiro semestre tinha matemática instrumental, que era matemática de ensino médio, eu não conseguia fazer. Que isso, eu cara? tomei Que muito absurdo. pau. Acho que foi o primeiro ou segundo semestre, eu já ter tomado. Vamos falar assim, eu fiquei 5 anos, né, até hoje eu estudo, né, porque desde 2015, como eu troquei de curso, mas eu fiquei, por exemplo, eu tomei uns 2 semestres de pau na faculdade, praticamente. Que isso. Passava em uma matéria, passava outra em uma matéria. Nunca, eu sempre, eu não sei se foi as drogas no passado, né, mas as matérias não entravam na minha cabeça. Eu não tinha, hoje é TDAH, que fala TDAH, Sim. sabe? Hoje eu vejo que eu posso ter muito isso. Eu nunca procurei um psicólogo para saber e tal, mas eu chegava na aula, eu sentava na frente, na Pitágoras, e eu não conseguia entender o que o professor estava falando. Eu anotava tudo no papel, minha mão ficava até doendo de tanto anotar, mas não conseguia. E eu comecei aí comecei a melhorar um pouco, mas mesmo assim agarrava muito nas matérias e tal. Até que eu programava, fazia meu jogo. Eu comecei a desenvolver meu jogo ali. Falava, aí eu já tinha acesso à computação, já tinha acesso a várias coisas, fazendo engenharia mecânica e trabalhando numa farmácia. Tipo assim, 3 coisas nada a ver, uma com a outra. Verdade. Aí foi quando eu parei, eu desisti da faculdade. Eu falei assim, não, eu vou desistir. Eu conversei com minha mãe, falei, mãe, não tô conseguindo, tomando muito pau. Até começou a época da matéria online. Falei, mãe, não tô conseguindo. Então eu desisti, fiquei um semestre parado, e aí eu voltei. Aí eu falei assim, não posso ficar parado, eu tenho que ter um curso superior para me formar, eu quero fazer, na época eu era doido fazer polícia militar. Nossa, nada a ver, nada né? a ver, mano. Então eu preciso ter um ensino superior para me fazer o concurso da polícia militar, aí eu voltei para engenharia mecânica. Só que eu voltei para um curso que eu não gostava. Eu falei assim, cara, eu não gosto desse curso, e mesmo assim eu ficava empurrando com a barriga. Cheguei no 7º período da faculdade, foi quando eu tomei a decisão. Falei assim, mano, acho que não dá pra mim. Eu pedi direção pra Deus, que foi algo assim que mudou a minha vida naquele momento, tava passando um momento muito difícil. Eu falei assim, pai, já que eu tô mudei muita coisa na minha vida, eu também quero mudar isso. Eu quero fazer algo que toque o meu coração. Se for da vontade do Senhor, me ajude. Aí eu tinha conseguido uma bolsa muito barata, tipo assim, era quase 60% do valor da minha negócio. Como eu nunca fiz Enem, eu não estudava, né? Eu tinha medo de tirar a pior nota que existe no Enem. Então eu tinha que entrar pro bolsa da faculdade. Então eu fiz uma prova, consegui 60% de bolsa e adentrei para ciência da computação. Então eu parei no 7º período de engenharia mecânica para fazer ciência da computação. Mas, assim, como eu tinha um currículo, não um currículo de empresa, mas um conhecimento geral sobre programação, sobre código, foi muito rápido eu consegui um emprego. Então hoje eu estou na mesma empresa até hoje, aprendendo bastante lá, e cursando um curso de ciência da computação na Faculdade de Pitágoras, lá na Antônio Carlos. Nó, que massa, A minha vida mudou completamente, sabe? Da engenharia mecânica pra outra. Lá eu tomava vários paus. Aqui, eu passo em tudo, sabe? Que tipo viagem, assim, velho. eu estava fazendo um curso que às vezes, é uma coisa que eu até falo, sabe? Às vezes a gente tem que ouvir a voz do coração. Desde o começo eu sabia que não era um curso pra mim. Eu gostava de computação, só que eu dei ouvidos assim, não meus pais, não é questão disso, mas, por exemplo, a achar que o nome de um curso era superior, sabe? Entendeu? Mas como que você enxerga assim, Jesus nisso? Assim, fala, putz, cara, isso daqui foi por causa de Deus. Você acha que é por causa da empresa que você trabalha hoje? Você acha que é por causa do curso que você consegue levar para a faculdade em nome de Cristo?
acho que em todas as áreas, sabe? Em questão do serviço que eu estou hoje foi algo assim que eu orei e foi totalmente de Deus, que eu vou falar para você que foi muito rápido que eu consegui pedindo a Deus uma ajuda. Na época eu troquei de curso, eu tinha orado bastante pedindo a Deus uma direção, porque eu não queria sair de um curso para começar um curso que eu tomaria pau. Eu tinha muito medo de recomeçar algo de novo, sabe? Até que eu pedi a Deus, falei, pai, se for da sua vontade, consigo. Então, foi nessa questão da matéria, foi do meu serviço, eu ter conseguido aberto essa porta para mim, que é hoje foi muito complicado na época. As situações que aconteceram lá em casa, na época e tal. Então, foi basicamente isso. Não, que top, cara. Doideira, né? Que top. E hoje você atua na igreja como... Assim, né? Voltando a outro papo, né? Mudando totalmente o papo. A gente saiu de profissão, agora vamos voltar para o âmbito igreja. Hoje você atua na igreja como líder do movimento Burn. Isso, do movimento evangelístico. Hoje nós somos um movimento evangelístico da Igreja Batista Paz. É uma veia evangelística. Então, e hoje eu também lidero a parte de mídia de uma supervisão. Então, essas duas áreas. E lá atuo como líder, na igreja mesmo em geral, sabe? Que top. Como é que você vê, assim, tipo, o Burn? O que você pensa pra ele? Tipo, João Paulo, né? Foi um cara que cresceu muito rápido, assim, em termos de evangelismo, criou escola, temos também referência do Dunamis, né? Algo muito grande. O que você pensa, assim, pro Burn? Nossa, são várias coisas que passam no meu coração. Eu sempre que eu converso com alguém falando sobre o Burn, eu já penso assim, sabe? De treinar a galera, sabe? Hoje nós temos vários jovens da nossa igreja, uma geração que tem ansiada pela presença de Jesus, só que elas têm ficado muito estagnadas num lugar parado, sabe? Por exemplo, o que eu falo é, por exemplo, ir num culto e acabar no culto, indo pra rolê e acabou, sabe? É tipo isso, o rolê que eu falo é culto, essas coisas. E sempre que eu penso no Burn, como eu posso agir com a galera da igreja, como eu posso fazer... o João Paulo ele tem um movimento que quebrou tabus, né? Ele foi um cara incrível. Pioneiro, né? Eu pego muito como referência ele, sabe? Ele é um cara assim, sensacional. Não só ele, como outros movimentos. Tem o Belo Horizonte, tem o Abundante, tem outros movimentos que são incríveis, assim. Mas, voltando um pouco para a igreja, para a galera da igreja, o nosso objetivo é alcançar aquelas pessoas lá e fazer elas ficarem prontas para o evangelismo. Então, nós temos pensado formas de fazer alguns workshops, umas conferências para a gente estar ensinando a galera e depois introduzindo ela dentro do Burn, sabe? Tipo, assim, ajuda a falar, olha, já que vocês têm um conhecimento sobre evangelismo, e elas já estão naquele fogo, né? Porque eu acho que falta um start nelas. Sim. Sabe? Um start para assim, olha, não, quero começar isso. Então, a gente quer iniciar um workshop, ensinar elas a evangelismo, ensinar elas a fazer as coisas, fazer o prático com elas e depois introduzir elas falando assim, olha, já que você já aprendeu isso aqui, olha aqui, o Burn já atua assim, vamos lá com a galera, vamos lá atuar e tal. Nosso objetivo não é fazer apenas mais uma vez no mês, porque a gente estava assim, né? Antes a gente fazia mais vezes, só que como foi o decorrer de teve alguns acontecimentos, nós não conseguimos fazer mais toda semana, então a gente fez uma vez no mês. Nosso objetivo é no mínimo, fazer 2 vezes no mês, no mínimo. Então a gente quer voltar até a semana. Então a gente precisa de pessoas expostas, pessoas que querem estar envolvidas no ministério, para estar ajudando a gente lá a crescer cada vez mais. Nosso objetivo é expandir pro BH, sabe? Rodar Belo Horizonte, por exemplo. Uma vez no mês a gente fazia sempre um local como uma base nossa, a pista de skate no Barreiro, e depois ir rodando Belo Horizonte, fazer buscando fazer cultos próximo às nossas igrejas, que eu não sei o nome da palavra, que não é uma igreja que é nossa, mas não é, sabe? Eu não lembro o nome da palavra que fala, mas por exemplo, nós temos uma igreja assim? na Pampulha. Ah, tá, os núcleos. Núcleo, isso, deu um branco da núcleo. Então a gente tem um núcleo lá na Pampulha. Então a gente pega a galera do Burn, leva pra Pampulha, fazer o culto aqui. Que massa. Aí depois, se eles quiserem continuar com os cultos, eles podem fazer um Burn lá. Então a gente quer atrair vários públicos. Porque às vezes falta um start em algumas igrejas, sabe? Sim. Então é bom a gente começar assim. Então nosso objetivo é equipar nossa equipe, fortalecer nossa equipe, pra depois a gente alcançar as pessoas do Belo Horizonte todas, sabe? Nosso objetivo. Ó, que top, hein, velho? Nós passamos vários... Você contou a gente vários tipos de evangelismo, né? Tanto na sua área de programação, no entanto, quis voltar no Burn, né? Pra ver seus pensamentos. Mas agora tem uma coisa que ele é muito top também. O quê? Missionário. O cara é missionário. Conta pra nós aí. Conta pra nós. Assim, eu sei que você já fez missões, mas tipo assim, conta pra gente como é que foi, onde foi, qual foi o impacto e o que Deus te marcou ali.
Nossa, eu fiz 2 missões, viagem missionária. Uma que eu fiz mais longe foi dos Ribeirinhos. Nossa, que top. Eu fui lá pra Santarém. Lá em Santarém a gente entrou no barco e adentrou ao Rio Amazonas ali pra baixo, nos Ribeirinhos. E foi algo assim sensacional, cara. Eu vivi de um barco durante 16 dias, dormindo numa rede. Que loucura, com aquela mosquitaiada rodando o corpo, vendo jacaré na água, vendo raias, vendo uma barata desse tamanho, galera. A Amazônia tem umas coisas peculiares, uma barata desse tamanho. E os dinossauros? Brincadeira. Quase lá. Brincadeira. Mas assim, foi. As girafas. As girafas, né? Virou a África agora, né? Não, com certeza. Mas é algo assim surpreendente. Lá, uma coisa que é mais engraçada é que aqui em Belo Horizonte a gente vê pássaros andando na rua, do nosso lado assim, pegando aqui as migalhinhas. Lá é urubu. Lá que isso, velho? Lá é uma. Como é uma cidade. Como é uma cidade que assim, eles vivem da pesca. Então, assim, eles então têm tem que muita limpar. carne podre, né? Eles têm que limpar o peixe, eles têm que fazer assim, então eles jogam lá nas cantas. Então, cara, o urubu vai andando do seu lado assim, ó. E você vai andando com eles, vai tocando. Tá Você toca eles ficam parados. Oh. É muito engraçado. Mas essa viagem foi algo que quebrou barreiras na minha vida, sabe? Acho que toda pessoa, não sendo, tendo um chamado missionário, deveria fazer uma missão missionária, sabe? Porque eu acredito que Jesus, ele não fala que apenas o evangelista vai e prega o evangelho. Não, para todos. E todo mundo tem que ter um impacto, assim, para acordar. E indo para Santarém, cara, foi algo que quebrou barreiras, sabe? É um povo muito carente, é um povo muito recíproco, te recebe bem, receptível. E eu cheguei lá, eu lembro que foi com uma equipe que nossa igreja fazia parte do Tiflin, e a gente tinha uma equipe lá, já meio que preparada, e a galera do Dunamis, com o Namorato, e uma equipe que ele estava liderando, foram também. Então a gente fez essa viagem missionária juntos. Que doido, velho. Aí, tipo, eu lembro da gente parando em lugares, assim, tipo, tribos, uma galera totalmente pobre, cara, uma pobreza lá no norte. Vou falar pra vocês que é uma pobreza mesmo. Pessoas, um dia eu tava com meu celular, na mão, assim, um iPhone, eu tenho até hoje, mas na época era 2018, a menina chegou assim, o que é isso? Eu falei, um celular. Esse aqui é o tal do iPhone? Tipo assim, a menina nunca teve contato com o iPhone, véio. Sabe? Lá, mano, eu lembro de eu falar, o que a gente fazia lá, né? A gente parava o barco numa cidade durante o dia, de manhã a gente parava o barco, fazia os evangelismos até o meio-dia voltava, almoçava, voltava para o evangelismo até às 17 horas e depois a gente fazia um culto na cidade, pregando para todo mundo. Existem igrejas implantadas lá onde a gente já ia, que é da Past Church. Então toda tribo, todo lugar que a gente ia, tinha uma Past Church lá, que é uma igreja muito famosa no Nordeste, no Norte de Minas. Então, assim, eles já tinham conhecimento da palavra, mas a gente estava indo para levar a palavra de Deus para eles. Agregar, e tal. Né? Então a gente fazia esse evangelismo, chamava o pessoal do culto, fazia um culto à noite. Durante a madrugada a gente voltava o barco, e o barco ia descendo mais o rio, parava na outra, ficava assim, durante todo esse tempo. Mas esse barco é missionário também, ou vocês pagam um cara para levar vocês? Então, a Past Church hoje... Curiosidade, né? A Past Church é algo assim... É uma igreja muito forte em questão de missões lá no norte. É uma igreja muito forte. Se não me engano, tem várias igrejas espalhadas por fora do Brasil. E dentro do Brasil tem milhares de igrejas, milhares. E eles compraram uns barcos. A gente paga, né, para fazer a viagem, porque querendo não sai do nosso bolso, a gente tem que ajudar lá o ministério. Mas esse barco é deles. Então eles têm uma base missionária lá no norte, lá em Santarém. A igreja matriz deles é lá em Santarém. É uma igreja enorme, top, enorme. Não sabia, não. É muito, muito grande. Deve ser para umas 10 mil pessoas. É muito grande a igreja. Então eles têm esse barco. Aí a gente descia e a gente descia sentido das outras cidades e tal. Cara, um dos testemunhos mais top que eu tive lá foi a volta para BH. Porque assim, como eu tinha acabado de entrar na Igreja Batista da Paz, como falei, eu era um crente de cadeira. Então, assim, eu estava ainda começando a Igreja Batista da Paz e eu tive essa oportunidade de fazer essa viagem missionária. Nessa época eu estava juntando dinheiro para comprar uma televisão. E eu estava com 2 mil na mão, já estava com a televisão, já tinha conseguido um cara para vender a televisão. Aí eu falei assim, não, apareceu a oportunidade, 2 mil reais vou gastar, vou pagar a passagem, pagar essa viagem missionária para ter essa imersão lá. Fiz a viagem, teve vários testemunhos lá dentro, mas aí um dia o pastor, no último dias lá,
o pastor, a galera se reuniu e a galera muito pobre lá, as igrejas são muito pobres, cara, pra você noção, tem igreja que não tem teto. Sabe? Nossa. Assim, lá não chove cara. muito, então assim, lá eles fazem sem teto mesmo, parede sem reboco, parede sem, só com a janela, a borda da janela, assim, pra janela mesmo. E, assim, aí num dos dias lá, o pessoal da equipe se juntou e falou assim, ó, vamos ajudar um pastor? Vamos abençoar um pastor? Aí eu lembro que eu tinha levado R$120 no meu bolso. Na verdade, eu andava com dinheiro que eu ficava medo de deixar no negócio, só tinha 120, a passagem estava paga e tal. E eu falei assim, vou guardar o dinheiro no bolso de trás, os R$100 e R$20 na frente, vou dar os R$20 pro pastor. Fiz isso. Aí quando eu fui para abençoar o pastor, eu não sei o que eu arrumei, eu fui a mão do bolso na frente, eu tirei a nota de R$100. Eu falei assim, nossa. Agora não tem como. Aí eu falei assim, meu Deus, tava todo mundo se reunido assim, cada um tinha tirado a mão assim, eu falei, nossa, mano, o que eu faço? Eu falei assim, mano, se é da vontade de Deus, vai ser, né, porque não tem como, eu coloquei o dinheiro no bolso de trás. E eu no outro dia comprar umas lembrancinhas pra voltar pro BH. Aí eu dei os R$100 pra ele, chorando. Na época. Na moral. Chorando. Pô, até eu, pô. Você coloca lá, de um tipo, bolso, você só pô. tem aquilo ali pra Eu comprar as sobreviver. lembrancinhas dos pais. Nossa. Aí eu falei, entreguei. Aí beleza, a gente voltou pra casa. Voltou pra casa não, voltou pra base missionária. E os missionários começaram a ir embora da cidade. E eu fui nos últimos, na verdade faltavam mais 2 meninas de São Paulo. E o pessoal que mora lá, né? E eu pra voltar. Então meu voo foi o primeiro. Nós fomos para o aeroporto, só que estávamos meio atrasado. Deu um problema lá na equipe, lá do pessoal, o carro deu problema, e a gente chegou meio atrasado no aeroporto. Eu entrei correndo, fui lá pra... Aí o pessoal já tinha ido embora, porque achava que eu ia embarcar e tal. Cheguei lá, velho, eu olho pra janela assim, eu vi o avião decolando. Mentira, você perdeu o voo. Perdi o voo, mano. Mentira, velho. Mano, quando eu vi o avião saindo, mano, comecei a chorar, velho. E o desespero? Como é que eu falei assim, cara, o que eu faço? E eu pensando, não tenho cartão de crédito, não tenho um dinheiro comigo, eu tô com R$20, o que eu faço? Eu falei, mano, já era minha vida. Aí eu pensei assim, ó, era num sábado, na segunda-feira eu tinha que trabalhar, a gente ia voltar a trabalhar. Minha mãe não era cristã, então ela não entendia o que eu estava vivendo lá, não sabia o que eu estava fazendo, achava que era apenas uma viagem da igreja, então assim, ela não iria me ajudar na época. Nossa. Aí eu falei assim, mano, o que eu faço? Aí eu sentei, eu lembro que eu sentei, assim, fui lá na moça, perguntei assim, moça, quanto que é pra voltar pra BH? Eu perdi o avião e tal. Ela falou assim, R$1.300. Aí Vintão serve? Meu Deus, mano. Aí eu parei assim, eu fiquei, mano, não é possível. Nossa. Não dava sinal lá dentro. Aí eu sentei lá fora, liguei pro pessoal da base, falei, galera, deu ruim aqui no avião, preciso eles voltem. Quando eles estavam voltando, porque eles estavam longe já, até eu fui olhar esse trem do avião, eles estavam bem longe. Aí eu parei, sentei assim no cantinho assim, ó, comecei a chorar e falei assim, pai, por quê? Comecei a resmungar de tudo, comecei a resmungar. Falei assim, pai, eu devia ter comprado a televisão, sabe a televisão que eu ia comprar antes de viajar? E, pô, eu não tenho a televisão no meu quarto, eu queria comprar uma televisão e, pai, por que você faz isso? Comecei a resmungar, sabe? Criticar a Deus naquele momento de dor, falei assim, mano. Aí passou um pouquinho, me acalmei um pouco, cara, o pessoal da base chegou. E a gente falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai tentar fazer alguma forma, calma aí, fica tranquilo. Eu só pensando, como eu vou voltar pra casa e tal. Aí a gente entrou dentro do carro, aí sentei lá atrás, fiquei caladão, velho, na minha, no cantinho. E as meninas, tipo, as meninas estavam tentando conversar comigo pra me acalmar, eu não tava meio assim, sabe? A fim de conversar. Aí eu vi que a menina tava mandando mensagem no WhatsApp, só que eu achei que ela tava conversando com alguém. Aí ela mandou uma mensagem pro pessoal lá de São Paulo, na Pasteur de São Paulo, falando o que aconteceu, que o missionário tinha perdido o voo, que estava sem dinheiro para voltar para BH e tal. Do nada, essa menina vai lá e me fala assim, olha, eu consegui uma menina de São Paulo, ela tem 23 anos, ela falou que vai te abençoar na sua volta para casa. Nossa! Quando ela falou isso, eu falei assim, como assim, por quê? Sabe aquelas perguntas? Por quê? Pô, R$1.300, uma passagem de volta, cara, não tem como. Aí ela falou assim, ela falou que vai te abençoar, pra você não ficar tranquilo, você não ficar estressado, bravo, sabe, não ficar chateado com o que aconteceu. Aí naquele momento, me veio um clarão na minha mente quando ela parou de falar, um clarão, eu falei assim, cara, aí Deus começou a falar comigo. Falar assim, tá vendo, Leandro, você começou a resmungar, você começou a criticar, falar as coisas que tal, e eu consegui uma passagem de volta pra você. Mas sabe por que eu consegui essa passagem de volta pra você? Porque você deu R$100 que você tinha no seu bolso para aquele pastor.
Falou assim, se você tivesse dado os 20, eu não te arrumaria a passagem de volta. Sabe? Então, cara, quando eu ouvi isso de Deus falando assim comigo, também, falando assim, aqueles 100 reais que você investiu na vida daquele pastor, voltou com 1.300, cara, eu falei assim, mano, surreal, sabe? Mandei mensagem pra menina, agradecendo ela, falei assim, cara, por quê? Por que você fez isso? Aí, 1 João, não vou saber se tá certinho o versículo ou tá lá escrito, mas é aquela versículo que fala assim, se você vê um irmão compadecendo e não ajudá-lo, onde está o amor em Cristo? Não. Aí mano, ela mandou esse versículo pra mim e nunca mais mandou mais nada, sabe? A gente morreu nesse assunto, sabe? Tava agradecendo, ela morreu. Mas aquele versículo na minha mente, porque, mano, uma pessoa que não me conhecia, de São Paulo, uma menina de 23 anos, na época eu tinha 23, eu não tinha esse dinheiro no bolso pra abençoar alguém, se alguém falasse assim, toma aqui, ó, não tinha condição, me abençoou, eu falei, mano, o reino de Deus é muito maior que a gente pensa. Às vezes a gente fica com medo de doar 100 reais, de dar uma coisa ali, fazer uma coisa aqui. E depois disso, eu percebi o tão grande que é Deus em tudo que eu faço, sabe? Então, por exemplo, dar carona pra galera, sabe? Quando você vai dar carona, quando você vai fazer algo, quando você, alguém pedindo dinheiro na rua, eu sempre dou, mano. Porque eu sei que Deus, ele recompensa independente do que a gente faça, sabe? Ele olha o nosso coração. Se a pessoa for pegar o dinheiro pra usar a droga, aí ele tá olhando o seu coração, não tá olhando o que você tá dando pra pessoa fazer, sabe? Então, pense muito nisso. Então, foi algo assim, que marcou a minha vida ali nos Ribeirinhos, sabe? Que doideira, cara. Essa é pra refletir... Fiquei até sem palavras. Eu também. Essa é pra refletir o resto do mês. Mano. Nossa, que loucura, mano. Isso. Deus trabalha, tipo, muito em conexão, né? Sim. Deus é muito do contrário, né, velho? Você perde pra ter... Você tem que dar pra receber. Eu acho que é doideira. Nossa, é muito louco. É porque vai de acordo, vai contra a nossa realidade. Sim. Total, mano. Porque Total, a gente... total. Deus é um Deus eterno, só que a nossa mente é muito limitada, cara. Sim. A gente pensa muito assim... Mesmo, a gente pode estar no auge do nosso conhecimento, mas a gente nunca sabe tudo. Sim. Porque a gente está falando de um Deus eterno, sabe? A gente tem até um certo tempo, um certo momento. A gente trabalha no Cronos, né? Mas Deus é o Kairos, cara. Deus trabalha no Kairos, Deus trabalha no tempo eterno. Aquilo... É doideira demais. Né? Pra quem não sabe, eu também faço parte do Burn. O Leandro, ele é meu líder, né? E aquilo que eu falei depois daquela sua pregação, aqueles 5 minutinhos, eu falei sobre a eternidade. Sim. E, cara, a gente olhar para a eternidade, a gente enxerga que tudo isso aqui é como se fosse um Mario, passando as fases, sabe? Para chegar em algo eterno mesmo. Dinheiro passa, tudo passa. A palavra de Deus não passa. E quando a gente encontrar com Deus, nunca mais vai ter fim, cara. Eternidade. Eternidade. Então, tipo assim, cara, que loucura, né? Sim. Eu só tô tomando esculacho sobre a eternidade ultimamente. Sim, igual essa bênção, ela vai ficar pra sempre. Ela já aconteceu. Nossa, mas cara. É eterno. Eu não consigo mais parar de imaginar que Deus cara, faz, sabe? Cara, e sabe qual que é o doido disso? Você investiu 100 reais. Quantas vidas 100 reais frutificou? Sim. Essa é a eternidade, sabe? Quanto aquilo ali frutificou. Pra você era muito. Naquela época era muito. Mas aquilo frutificou de uma maneira em pessoas que a gente não pode nem imaginar. Sim. Tipo assim, o Burn, por exemplo, é uma semente. A gente nem sabe quem ali tá ouvindo, quem não tá. A gente só vai saber quando a gente entrar pra glória junto com essa galera. Porque, tipo assim, a gente tá investindo um tempo, tá investindo uma estrutura, tá investindo em tudo. Cara, então, tipo, que louco, né, mano? Demais, nossa, mano. Que doido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida também, nossa, né? Porque verdade. se você não tivesse se disponibilizado, mesmo que você teve o seu momento ali, mas Deus te usou assim, te mostrou tudo através disso. E você tem testemunho pra levar, pra trazer pra gente, pra levar pra galera. Não, mas e a outra viagem? Agora eu quero emendar na outra. Eu quero saber da outra também. Da outra, velho, foi assim, também surreal, mano. Foi pro sertão de Minas Gerais. Um movimento chamado Love Movement. Vocês têm que conversar com o Rafa, um dia trazer ele aqui, mano. Ele é um cara... A gente tá olhando. Incrível, mano. Ele é um cara sensacional, assim, que ele tem algo diferente dentro do coração dele, sabe? Verdade. Então eu tive a oportunidade de fazer uma viagem recentemente, faz uns 3 meses atrás. Eu nem lembro diretamente. Foi recente, cara. Foi recente. Faz pouquinho tempo. Ele já tem um projeto lá no sertão, eu esqueci na cidade, acho que é São Romão. Eles têm um projeto lá numa comunidade lá, que eles sempre levam a palavra, levam os alimentos, cestas básicas, eles arrecadam para levar para lá.
E eles estão agora alcançando outras tribos. Pouco tempo atrás, faz 2 semanas, eles foram para uma tribo bem longe, eu acho que quase chegando em Salvador, uma tribo indígena mesmo. E assim, essa viagem que eu fiz, então ela já é meio estruturada, de algo que eles já fazem sempre, mas também foi algo que marcou a minha vida. Por quê? Quando eu fui para lá, era para mim fazer... O objetivo meu lá, né, era evangelismo com a galera e fazer um muro, porque lá eles estão fazendo o seguinte, ó, pra você ver como que a ideia dos caras é incrível. Como é uma comunidade muito pobre e tal, do sertão de Minas Gerais, eles estão construindo meio que, eu não sei como fala, mas são vários reservatórios em caixa d'águas para ir colocando peixe para na época da seca, quando não tiver peixe para pescar no rio, terem peixe para distribuir na cidade. Caramba. Então eles conseguiram um terreno lá, não sei como foi, se eles compraram, se alguém doou, se eles estão usando um terreno de alguém, mas conseguiram um terreno e a gente precisava murar murar esse terreno, fechar, né, pra não ter problema e tal, e depois ir construindo. Então o objetivo lá inicial era construir esse muro lá. E eu sou pau pra toda a obra. Eu falei, mano, se for pra aí, vamos, tô nem aí. Então a gente chegou lá e a gente começou a ver os lugares, né? Eu participei também dos dos cultos que tiveram lá, mas eu fiquei mais focado nessa parte das obras. Sim. Não, que top. Aí, o que aconteceu, né? A gente foi algo bem engraçado também, né? Porque é o seguinte, a gente chegou lá e não tínhamos os materiais necessários para cavar. Para cavar não, para medir o terreno. Porque lá, eu não entendo muito sobre construção, mas eles tinham que passar uma linha de pedreiro para medir a altura que a gente tinha que cavar o buraco. Só que a gente não tinha linha de pedreiro. E a gente tinha 4 dias para cavar um buraco, para fechar um muro e tal. A gente não tinha linha de pedreiro, o que a gente fazia? Vai acabar quase 1 metro para baixo de fio. Mano, a gente começou de manhã cedo. A gente acordava às 7 horas da manhã, descia pra lá, subia na verdade o morrão, começava a capinar o lote e cavar o buraco. Batia em pedra, era um local muito duro, a terra muito dura, sabe? Então batia, muito não seca, via. E a gente foi cavando, assim, acordava às 7, almoçava, jantava, assim, voltava, sempre indo e voltando, sabe? Não parava em nenhum momento. Eu levei até umas blusas térmicas. A gente bebia eu tenho bebido quase 1 galão de água, tudo aqueles galão. Nossa, toda hora, velho. Era um sol ardente, velho. Lá era muito quente. Aí a gente foi cavando buraco. A gente não aguentava mais ver buraco, velho. Era muito buraco. A gente cavou quase, vamos botar numa reta, quase 100 metros de buraco, a 1 metro mais ou menos para baixo. Então era muito buraco. Era 4 pessoas fazendo isso. Que isso. Então era muito grande o negócio. Era grande pra pouca equipe, pra né? Pra pouca equipe. Nossa. Assim, o pessoal trabalhando duro, mano. O pessoal lá bem empenhado em fazer as coisas, sabe? Acontecerem. Aí, no último dia, eles chegam com a linha. E eles viram e falam assim, ó... porque assim, aconteceu umas coisas lá que acho que era um pessoal que ia trazer as coisas do muro, os tijolos, demoraram a trazer. Então a gente ia fazer assim, ó. A gente ia furar um buraco num lado, colocar um muro, fazer um muro, e depois no outro fazer um muro, para depois fazer com o tempo. Só que eles atrasaram, então a gente decidiu cavar tudo de uma vez. Aí a gente cavou esse buraco 100 metros, só que chegaram lá com fio e mostraram que era para cavar só esse aqui, ó. Nossa. Aí, mano, a gente ficou 3 dias cavando um buracão. Um negócio a mais do que era. Mas foi assim, foi super bacana, sabe? Aí a gente enterrou o negócio de noite, ficando trabalhando até madrugada, mano, um dia lá, porque a gente precisava aterrar, e a gente sabia que no outro dia, um outro dia depois a gente ia indo embora, então a gente fez o máximo pra acabar o negócio. Aí, velho, o mais legal foi o seguinte, né, porque eu fiquei esses 3 dias lá, só cavando buraco, eu queria ter aquele momento com as crianças, aquele momento com o culto e tal, e meu foco foi todo na obra. Aí eu falei assim, cara, eu vou aproveitar essas 1 hora que eu tenho aqui ainda, vou lá no culto, vou lá abençoar as criancinhas e tal. E eu tava meio chateado também, porque eu falei, pô, velho, eu vim pra cá pra cavar buraco, fiquei meio chateado, porque a gente cava um buraco, era só isso aqui, mas foi assim. Um buraco, eu tô falando, tá? Aí, loucura, cara. Aí eu fui lá pro culto. Aí tinha uma amiga minha lá, sentada lá, aí eu conversei, a gente tava conversando e tal, chegou umas criancinhas brincando, e uma menininha se apegou comigo. Ela tinha uns 9 anos de idade, ela ficou brincando de fazer caixinha no meu cabelo e eu deixando, né? Aí ela virou e falou assim, tio, foi um dos momentos que mais marcou a minha negócio, sabe? Tio, eu não tive nenhum dia aqui, né? Aí eu falei, eu tava ajudando na obra ali e tal. Ela falou, tio, você vai voltar mais vezes? Eu quero que você volte,
Mano, ela falou assim, eu gosto muito... Ela começou a falar assim, eu gosto muito de você. Você tava ali comigo 1 hora, sabe? Aí eu comecei a chorar, mano. Nossa. Pô, isso mexe mais com a gente. Mexe. Mano, eu falei assim, mano, a criança de 1 ano falando isso, sabe? E, cara, foi algo assim que marcou, sabe? Mesmo que tenha feito buracos, a gente pintou também outros lugares lá, a gente pintou a base, porque eles têm uma base lá. Mas essa criancinha foi algo que mais marcou, sabe? Porque o pessoal é muito... eles gostam quando alguém chega e dá atenção, né? Sabe? E quando a gente vai embora, ficam lá, tipo, 3, 4 meses, a comunidade parada, sabe? Acontecendo as coisas diariamente, normal. E lá não é um lugar que tem muito carro andando, lá é muito quieto, na verdade é muito parado, muito... É aquele chão de areia mesmo, que quando você passa carro, sobe uma fumação, sabe? Mas foi algo incrível lá também, mano. Que top, cara. E Deus, tipo assim, honrou mesmo o seu esforço através de um ato de uma criança. Sabe? Simples. Às vezes poderia ter ficado lá e não ter tido isso, Sim, exatamente. Nossa, top, que loucura, mano. cara. Bom, nós agora estamos chegando naquele momento, né? Um momento especial. Especial, só que os avisos já foram. Uai. Os avisos foi no começo. É mesmo, O né? tempo do Leandro relaxar, porque ele tava um pouco nervoso. Você é o cara mesmo. Não, mas você vai dar os avisos agora de novo, só entendi. pra refrescar a memória. Posso Brincadeira. falar? Você quer falar mesmo? Uai, relembrar, né? Então relembra aí pra gente. Então, galera, nós estamos aqui patrocinando, não patrocinando, mas produzindo estudo a Kinema, que é a empresa do Matheus, nosso amigo. E você que tá aí, né, precisando, você que vai casar, né, precisa ali de filmar sua cerimônia, sua festa, né? Vocês conhecem alguém que vai fazer uma festa de 15 anos, sei lá, qualquer coisa que você quer registrar, contate ali, ó, nosso amigo, né? E também, quem quiser nos ajudar, né, patrocinar, ser um parceiro nosso mesmo desse projeto, que a gente crê que é um projeto que está no coração de Deus. Antes do Matheus passar para a gente a visão, eu creio que Deus plantou no coração do Matheus, né? Para a gente estar ouvindo aqui pessoas, né? Para ministrar o evangelho. Então a gente vai ter o Pix aqui na tela? Vai ter o Pix aqui na tela também, aqui em cima. E o QR Code também, para quem quiser ajudar. E espero, né, que Deus toque no seu coração. Né? Algo assim, voluntário mesmo. A gente não tem apoio assim, de fora nem nada. Então é isso mesmo. Tem mais alguma isso. Não. Agora vamos fazer uma última pergunta aqui para encerrar. Você responde pra gente, porque o encerramento vai ser legal. Tipo assim, fala pra gente o momento que Deus marcou a sua vida profundamente, que esse momento passa anos, você viveu vários momentos, mas esse nunca vai passar na sua vida, assim. Acho que, como posso falar, faz um ano atrás eu tive uma situação na minha vida que eu tive que mudar radicalmente. Foi um tempo que eu passei muito, muito de complicação, eu fiquei bem chateado, bem magoado. Acho que foi um tempo que eu estava meio afastado um pouco, não afastado da presença da igreja, da presença de Deus, mas estava afastado da igreja em si. E eu estava no monte orando e pedindo a Deus para... Pai, me ajuda, pedindo a Deus para me tirar do lugar onde eu estava, sabe? Tava passando bem complicado. E eu lembro que eu sentia a presença de Deus sobre aquele lugar, sabe? Andando sobre mim. Eu lembro que eu tive um susto. Eu estava andando assim, eu senti algo atrás de mim, mas como eu estava num monte e era tudo escuro, eu assustei. Acho que era alguém, né? Mas eu olhava, não tinha nada, sabe? E naquele momento eu senti que Deus estava comigo. Eu falava assim, Pai, eu quero que você me ajude, eu quero que você me guie, eu quero que você faça a tua vontade na minha vida, porque eu não quero mais viver sobre a emoção, não quero viver mais sobre os meus desejos, pela minha carne, mas eu quero fazer a tua vontade aqui nessa terra, sabe? Então Deus falou assim, aquieta o teu coração e buscai-me aí ele lembra aquele versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ali em diante, mano, eu tive a certeza, falei assim, Pai, que ele tá comigo, que Jesus tá comigo o tempo todo, que independente do que vai acontecer comigo, cara, ele vai estar a todo momento ali, tomando as minhas decisões, e assim, foi algo que marcou a minha vida, velho. Glória a Deus. Muito forte. Mais algum comentário, João? Mano, eu acho assim, é uma mensagem mesmo pra deixar pra galera sobre questão de tipo assim, que Deus tem ministrado no seu coração. Esse é o final especial. Né? Porque a gente sempre fala, porque a gente entende que cada um tem uma mensagem singular com Deus, né? Mano, sim, uma mensagem vinda de Deus para as pessoas, sabe? Deus fala no nosso coração de várias formas e as pessoas às vezes, né, que assistiu não foi tocada ainda, pode ser tocada por ele ou já foi tocada, enfim.
Então, né, fala aí que se deixar no seu... Aí tiver você no pode seu olhar coração. pra cá. Tá. Esse momento é todo seu, Leandro. Tá. É algo que eu tinha pensado também lá em casa sobre isso. É sobre renúncia nas nossas vidas, sabe? Às vezes, para a gente tomar posicionamento nas nossas vidas, às vezes, para a gente tomar alguma iniciativa, a gente tem que renunciar às velhas atitudes, renunciar àquilo que tem nos afastado da presença de Deus, porque o que nos afasta da presença de Deus é as nossas vontades, é a nós mesmos. Então, sonda o seu coração, procure dentre as coisas que tem te afastado da presença de Deus, sabe? E renuncia. Não deixe que isso afete sua caminhada cristã, não deixe que isso afete o seu olhar para Jesus, sabe? Sempre se mantenha nessa linha reta, nessa constância. Não se afaste da presença dele quando algo estiver ruim. Lembre que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então sempre lembre disso. Meu Deus. Top demais. Obrigado, forte. mano. Obrigado mesmo por você ter vindo. Nossa, Sério mesmo. que honra, cara. Eu me senti tão abençoado, expandiu tanto a minha mente aqui. Sai Cara. daqui até cheio, né, velho? Glória a Deus. Cara, de verdade. Eu já tinha muita expectativa de você vir aqui, mas isso tudo que você passou hoje Superou, né? superou, cara. Porque Glória a Deus. porque eu já te conheço, então, tipo assim, não profundamente, mas eu já conheço algumas coisas da sua história e o que você representa para as pessoas ali da Batista da Paz. Então, tipo assim, te admiro muito mais, porque, cara, fez eu analisar coisas muito maiores, sabe? Top. Entregar mesmo pelo reino. Então, obrigado. É uma honra ter você aqui, sério mesmo. É uma honra minha estar aqui presente com vocês. Eu acho que durante a semana eu fiquei com muito medo. Falei assim, cara, Que não que eu posso vou errar falar? nada. O que eu vou Até falar aqui lá? quando você chegou. Quais perguntas que eles vão fazer pra mim? O que eles vão falar? Eu chegava aqui, durante o dia e falei assim, mano, será que eu vou? Será que eu não vou? Sabe? Mas quando a gente tá aqui na presença de vocês, mano, vocês deixam o ambiente muito mais agradável. Ai, que Então, bom, gostei bastante de estar aqui com Que vocês. Glória a Foi Deus. muito bom. Glória a Deus. Bom, agora é o momento mais triste, né? Tudo que é encerrar. bom dura pouco. Exatamente. Brincadeira, gente. A vida eterna vai durar eternamente, né? Amém. Então vamos esforçar pra conseguir isso E daí. a gente tá no caminho, né? Tá no caminho. Graças a Deus. Então, gente, é isso. Mais uma vez, estou aqui com o João, estou aqui com o Leandro. Acesse a rede social do Leandro, acesse a rede social do João. Não pode acessar a minha, mas não gosto de ficar pedindo isso, mas, tipo assim, nós estamos trazendo algo de Deus aqui para vocês. Creio que o Senhor vai falar muito com vocês aí na rede social de cada um, porque eles são homens de Deus. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, compartilha, curte, envia para alguém que está precisando, para algum evangelista que está passando por alguma coisa, que quer expandir algo, né, a respeito do ministério. Então, é isso. É isso, galera. Né? Até o próximo podcast, né? Que esse podcast edifique mesmo sua vida. Você absorva isso, né, no seu coração. E ore Deus, né, para falar com você antes, depois. E espalhe também pra galera que alguém que você, igual o Hugo falou, você sente que essa pessoa deve ouvir essa mensagem, porque não é sobre nós, né? É algo sobre Deus, é algo sobre propósito e vontade de Deus. Então, né, Deus abençoe e até a próxima. E acesse o Instagram do 122 e fique por dentro de tudo que tá acontecendo, que tá vindo aí coisas fresquinhas. E é isso, galera. Um abraço. Todo mundo aqui. Dá um tchau aí, Leandro, aqui no meio. Um abraço, gente.